Já tá? Olá, meus amores, boa noite! Sejam muito bem-vindos a essa quarta-feira maravilhosa, o dia do nosso encontro, o dia que a gente vem bater papo, que a gente vem cuidar um do outro aqui. Para quem não me conhece, eu sou Michele Caltabiano, sou idealizadora da Resoluto, e essa é minha amiga e parceira Andréa Faria. Estamos aqui para poder, ajudar cada um de vocês com essa terapia de toda quarta-feira, eu e a Michele, deixando vocês à vontade para perguntar, tirar suas dúvidas, contar a sua história, porque nós estamos aqui para isso, né, Michele? Isso mesmo. Para quem está aqui pela primeira vez, porque eu sei que sempre tem pessoas aqui pela primeira vez, e às vezes elas entram. Gente, nós estamos num lugar bem movimentado, passa muito carro, muita moto, então a gente vai fechar aqui para diminuir um pouquinho esse barulho. Mas como eu estava falando, sempre tem pessoas novas aqui no grupo. E a semana passada eu estava falando que a Resoluto foi criada, idealizada para funcionar de uma forma totalmente virtual, totalmente online. Por quê? Porque a gente quer alcançar o maior número de corações enlutados nesse país. E quando eu falo isso, tem pessoas que acreditam que eu estou exagerando. A Resoluto tem apenas 2 meses e meio aqui na internet. E então as pessoas falam assim, nossa, essa pessoa está querendo já tomar conta do Brasil inteiro. Gente, nós já estamos fora do Brasil, nós já estamos em outros países. Então, eu tenho aqui acesso às pessoas que estão seguindo a página. E eu recebi contato de pessoas que moram fora do Brasil, tá? Principalmente Portugal. Portugal, que é um país que tem muitos brasileiros morando lá. Mas eu não fui procurada por uma brasileira, fui procurada por uma portuguesa, que falou bem do nosso trabalho, que agradeceu por estarmos aqui, por estarmos dispostos a ouvir. E depois da nossa reunião aqui de quarta-feira, nós ficamos conversando por horas. Então, assim, o nosso trabalho não termina aqui. Ele não começa às 6h30 da tarde de quarta-feira e termina às 7h30 da noite. Não tem isso. Então, se você precisou de ajuda, se você precisou conversar, é só chamar a gente no chat. Pode ser que a gente demore um pouquinho, alguns minutinhos para responder, mas a gente responde. E se você precisar conversar, a gente está ali. Tá? Com uma escuta ativa para cuidar de você, para escutar a sua história e para te ajudar de alguma forma, tá? Então, quando eu falo que eu quero alcançar milhares de corações no Brasil, eu quero alcançar e nós vamos alcançar, tá? Nós já estamos chegando em diversos estados, eu acho que tem 1 ou 2 estados só que não temos seguidores e nós já estamos fora do Brasil. Então, isso para mim é muito gratificante. Isso para mim é algo muito importante. Por quê? Porque o meu trabalho, o trabalho da Andréa, essa nossa união, essa nossa vontade de ajudar, ela está indo longe. E é isso que a gente quer. Independente de quem seja, tá? De que lugar seja, a gente quer chegar aonde precisa chegar. Então, a gente sempre fala aqui, onde houver um coração em luto, haverá a Resoluto. Tá bom? Core, boa noite. Boa noite, Core. Beijo, como é que você tá? Tá tudo bem hoje? Andréia, quer introduzir nosso tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o luto reorganiza nova lista de contatos. O que seria isso? Quem ficou na sua vida depois que um ente querido faleceu? Nós vamos comentar aqui. Só esperar um pouquinho o pessoal entrar, para a gente poder interagir melhor. Nós vamos conversar, que é um bate-papo sempre, sobre essa reorganização na lista de contatos. Que quer dizer, quantas pessoas, conseguiram entender esse processo de luto de cada um. Quem foi os amigos que ficaram, Será que são amigos? Familiares? Pessoas que viviam com vocês, sempre estavam lá, presentes a todo momento e de repente não estão mais. Nós vamos conversar sobre isso e eu peço que vocês comentem aí se isso aconteceu
né? Eu acredito que sim, todo o processo de luto, ou nós nos afastamos por um motivo, ou as pessoas se afastam. Então eu gostaria que vocês comentassem para a gente poder começar essa nossa reunião e interagir da melhor maneira, né? Então, vamos esperar um pouquinho só o pessoal entrando. Isso que a Andréia falou, né? O luto reorganiza a nossa lista de contatos. Isso acontece? Acontece. Sim. Né? E a gente vai falar aqui alguns dos motivos por que isso acontece. E de repente, quando não acontece, por que nós temos a sensação de que isso está acontecendo conosco? Porque muitas vezes não está acontecendo de verdade, mas tem uma explicação para isso, tá? Então fica aqui na live que a gente vai estar trazendo todas essas informações para vocês. Hoje eu coloquei um vídeo aqui na página e ele também está lá no YouTube, tá? Um vídeo que eu gravei sobre o acolhimento. Eu estava muito tocada, muito mexida hoje de manhã, estava mais sensível e eu senti a necessidade de gravar esse vídeo fazendo o acolhimento, tá? Fazendo o acolhimento, porque ontem eu tive contato com algumas pessoas e eu fiquei sabendo de um casal que recentemente, né, teve que devolver o seu filhinho de 4 anos. Só que as circunstâncias geraram muita culpa nesses pais. E no momento, né, momentos assim iniciais do luto, é muito difícil você se aproximar de uma pessoa, se aproximar desse casal que está sofrendo, que está passando por uma dificuldade, né, em assimilar, em aceitar essa morte dessa criança tão prematura, com apenas 4 anos de vida. E como que você vai abordar esse casal e esses pais para falar desse trabalho que nós fazemos aqui? Porque nesse momento inicial do luto, eles não querem saber de nada, eles não querem ouvir, né? Por que isso? Porque está muito machucado, está muito ferido, tem tantas emoções envolvidas e desequilibradas, a mente também desequilibrada, porque a gente não consegue raciocinar direito. Ao mesmo tempo que a gente tenta aceitar e entender o que aconteceu, a gente busca os porquês. Então é uma confusão muito grande, né, emocionalmente falando, nesse momento. Então eu senti a necessidade de fazer um acolhimento diferente, né? Então quem conhecer alguém que está passando pelo luto, né, nos primeiros dias, na primeira semana, no primeiro mês, se puder encaminhar esse vídeo é um acolhimento muito gostoso, muito amoroso, ele tem muito amor envolvido, tá? É um acolhimento da Resoluto, é um acolhimento que eu faço e ele vai ficar como um vídeo realmente para a primeira coisa a se fazer quando você teve contato com o luto, quando o luto chegou na sua vida. Então eu sou uma terapeuta emocional, eu trabalho com vibrações, com energias, tá? Então isso para mim é muito forte. E hoje de manhã, quando eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, eu estava realmente em um momento muito sensível e muito tocado. Meu coração estava muito tocado para falar aquelas palavras. Então eu acredito que são as melhores palavras que eu poderia dizer para alguém nesse momento inicial do luto. Tá bom? Vamos começar, né, Andréia? E aí as pessoas vão chegando. Vai chegando? Vão. Vamos lá. Quer começar você? Não, eu acho que fala do que você fala da pessoa e eu falo de quem. Tá bom. De quem é que a gente faz anotações em separado, tá, gente? Nós fazemos o estudo de casa. A lição de casa, cada um faz a sua. A tarefinha. Tem muita coisa que é igual, tem coisas assim, informações que são diferentes, são distintas, mas uma complementa a outra. Então, por que isso acontece? Por que acontece essa reorganização da lista de contatos? Porque algumas pessoas saem do nosso convívio e outras pessoas chegam no nosso convívio, tá? Então essa reorganização é isso, é esse entra e sai. Uma pessoa deixa de ficar mais próximo e outras vão chegando, vão se aproximando para trazer aí um acolhimento nesse momento. Acontece por 2 motivos, né? Ou porque nós nos isolamos, porque o momento é de dor, de reflexão, de introspecção, de entendimento, de aceitação. Então, nesse momento, nós estamos sensíveis, fragilizados
E nesse momento a gente acaba se afastando. Mas por quê? Porque talvez nós pensamos, né, a gente pode se sentir indesejável numa roda de amigos, uma roda, né, de pessoas do nosso convívio. E por que a gente se sente indesejável? Porque a gente muda o nosso comportamento, nós estamos tristes, nós estamos algumas vezes depressivos, chorosos, e aí a gente prefere se recolher, se isolar, ficar afastado dessas pessoas. E eu acredito que quem passa por um luto, quem já viveu um luto, já vivenciou um momento assim, de preferir se isolar, preferir ficar, né, afastada desse grupo de pessoas. E não porque você não goste, mas é porque aquele momento é seu. Aquele momento é um momento único. Oi, Isa, boa noite. Boa noite, Isa. Beijo, meu amor. Então é um momento único e é normal esse afastamento que a gente faz, esse isolamento é normal, porque a gente está realmente sensível. Outro motivo pelo qual nos afastamos, às vezes nós não nos sentimos à vontade para realizar algumas atividades, tá? Vou dar um exemplo aqui. Tem um grupo de amigos, saímos sempre, vamos em restaurantes, vamos em vários lugares. E aí vem o luto. Às vezes, e muitas vezes, a gente não se sente à vontade para ir num restaurante. Por quê? Qual é o clima ali? De conversa, de descontração, festa, risada. E para uma pessoa enlutada, principalmente no início do luto, é difícil sorrir. É difícil encontrar motivos para sorrir. Então a gente se sente desconfortável de estar ali naquele lugar. Então a gente prefere se isolar, a gente se afasta. Oi, Rita, boa noite. Linda. Beijo, Rita. Outra coisa, outro motivo, nós acreditamos que as pessoas não conseguem dar o suporte que nós precisamos, tá? Então isso acontece e a gente acaba se afastando. Se eu acredito que alguém não pode me ajudar, não pode me dar o suporte que eu preciso, eu acabo me afastando dessa pessoa. Mas na verdade, né, a gente sabe que devido ao tabu do luto, muitas pessoas não estão preparadas para nos ajudar, isso é verdade. Porém, não tem nada que a pessoa vá fazer que realmente vai te ajudar, porque a ajuda está dentro de você. Você que vai descobrindo a melhor forma de viver o seu luto, de viver essa tristeza, essa dor e de começar a recomeçar a fazer a sua vida, né? Identificando uma nova forma de viver. Então, isso é muito particular. Então, não adianta uma outra pessoa vir dizer o que eu preciso fazer, ou vir dizer palavras, né, para me confortar, se de repente, às vezes não me ajuda. Aquilo que ela está dizendo não está se encaixando comigo. Isso pode acontecer. Então, a gente acredita que aquela pessoa não tem, né, o conhecimento necessário, a expertise necessária para me ajudar nesse momento do luto. E aí a gente acaba se afastando também, imaginando que aquela pessoa de repente vai dizer algo que não vai agregar. Tá? Boa noite, Nilza. Boa noite. Nilza, boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E também acontece porque ele se afasta, né? Então essa lista é reorganizada porque muitas vezes as pessoas próximas realmente se afastam. E quais são os motivos, né, que elas se afastam de nós? Algumas não têm paciência de nos ouvir, tá? E aí você começa a falar, porque no luto é essencial falar. Isso a gente já falou aqui em outras lives. É fundamental falar sobre a dor, falar sobre a pessoa que se foi, colocar para fora, externalizar isso que você está sentindo. Porque quando a gente coloca para fora, a gente começa a elaborar o luto. Então, precisamos fazer isso é natural. E tem pessoas que não têm paciência de ouvir. E aí, dizem pra você, né? Esquece, deixa ele descansar em paz, né? Deixa ele, né? Você não esquece ele, você não dá sossego pra ele, deixa ele. Não, precisa falar, tem que falar. Tá? Então, eles se afastam porque não têm paciência de nos ouvir. Outra coisa que acontece, eles não sabem como lidar. E aí, preferem se afastar. Tem pessoas que não sabem nem o que dizer. Então, elas já nem vão mais na sua casa, ou quando encontram com você, preferem desviar. Por quê? Não sabe o que falar naquele momento, não sabe o que dizer.
né? Tem pessoas que realmente não têm essa facilidade, por mais que ela tenha uma vontade boa, né, de te ajudar, não sabe o que fazer. Outra coisa que acontece, muitas vezes eles não estão aptos a ficar perto de pessoas tristes e depressivas, porque o luto traz uma tristeza para nós. O nosso olhar fica diferente, o nosso sorriso fica diferente, nós realmente ficamos por um bom período com essa tristeza, né, estampada no rosto. Então, tem pessoas que não conseguem lidar e ficar ao lado de pessoas, né, nesse momento. Então, são habilidades que eles não têm, que eles não conseguem desenvolver, tá? E tem aí outras situações também que fazem com que eles se afastem, mas a gente citou aqui as 3 principais. Quando nós nos afastamos e quando eles se afastam. Só complementando, né, o que a Michelle estava falando, que eu também anotei mais ou menos isso, são pessoas que estavam no nosso convívio, estavam nos bons e maus momentos, né? E que de repente, quando aconteceu a perda de uma pessoa, elas simplesmente se afastaram, né? Elas desapareceram assim repentinamente e passaram ao quê? A ser críticas estranhas, porque elas não se encaixavam mais na minha vida, né? Então elas não sabem mais como lidar comigo, porque eu perdi um ente querido. Eu conversei com uma moça e ela me disse, né, que ela tinha a família toda se reunia sempre no Natal, todos ficavam ali com ela, e a mãe dela faleceu. E as pessoas foram até, né, no velório, só que depois disso nunca mais ligaram para saber se ela estava bem. Isso eu estou dizendo familiares. Nunca mais ligaram, né? No Natal não ligaram nem para desejar um Feliz Natal, mesmo sabendo que ela não estava bem naquele momento. Então, essa reorganização de contatos acontece dos dois lados, né? Ou nós que nos afastamos, porque talvez as pessoas mesmas, né, dão essa entrada de que não vão conseguir conviver mais com você, né? Que a nossa vida agora fica diferente, né? E elas não conseguem, né, conviver nesse meio, né, do luto, nesse novo ciclo que não é bom, né? Porque o que nós precisamos nesse momento? A ser acolhida, ser abraçada, ser ouvida. E nem todo mundo tem essa paciência, como a Michelle falou, e acaba se afastando. Mas, por outro lado, as pessoas desconhecidas se tornarão, nesse momento, a mais profunda rede de apoio, de acolhimento e conforto para nós. Ou seja, eu estou falando com você que não me conhece, mas eu estou querendo ajudar você, né? Eu sou uma estranha para você. Então, nesse momento, quando a gente procura ajuda, a gente não procura ajuda, às vezes, de parentes, né? Às vezes porque os amigos se afastaram. Nós procuramos ajuda de quem realmente, um profissional, e você acaba conhecendo pessoas que passaram ou passam, né, pelo mesmo processo que você, e ali a gente se apoia. E ali você encontra um abraço, e ali você encontra um acolhimento, e ali você encontra o que você precisa naquele momento. O luto, como a Michelle falou, é um tabu. As pessoas não conhecem como é o processo e elas não querem participar, né, no momento da vida da pessoa. Por mais que goste, né, gente? Porque a amizade, como é que uma amizade pode acabar assim de um dia para o outro, né? Só porque você está naquela fase de não querer conversar, de querer chorar, de querer falar de tudo que aconteceu. Porque é assim, não é assim, isso não é só no luto, né, Michelle? Isso é na nossa vida pessoal. Até quando um relacionamento não dá certo, a gente fala, e sempre tem alguém para te ouvir. Mas, por outro lado, também não tem mais amigos para ouvir, porque acha que você se torna uma pessoa chata. Né? Na verdade, é uma questão cultural, tá? É uma questão cultural porque as pessoas não estão preparadas para lidar com as pessoas enlutadas. E por que isso acontece? Eu estava vendo hoje uma pesquisa
74%, né, dos brasileiros não falam sobre luto ou morte. Então imagina, 74% não falam. Se não falam, não sabem. Então, tá explicado o porquê que a gente não está preparado para lidar com o luto. Eu também não estava. Eu comecei a me preparar depois que o luto chegou na minha vida, tá? Então depois que ele chegou, que eu fui buscar entender o que estava acontecendo. Por que doía? Por que eu chorava e não tinha resposta? Por que eu mudava de lugar e ainda continuava doendo? Por que eu conversava com outras pessoas e não resolvia nada? Então eu fui buscando conhecimento em várias áreas da minha vida, tá? Até que eu fui encontrando algumas respostas. Eu sei todas? Não sei, eu sei bem pouquinho. Mas esse pouquinho que eu sei é mais do que muitas pessoas. Então, a gente vem trazer isso. Então, é uma questão de cultura. Por quê? Porque as pessoas não falam sobre isso, não estudam, não leem, não assistem um vídeo e vão procurar ajuda no momento que o luto chega. Só que no momento que o luto chega, nós não estamos com a nossa capacidade cognitiva preparada para um estudo, para ler um livro, para assistir um filme. Não é verdade? Muitas vezes a gente não consegue ouvir alguém, ouvir uma palestra, a gente não presta atenção, um filme a gente deixa no meio. Por quê? A nossa capacidade cognitiva ela não está realmente boa para que a gente aprenda, tenha um novo aprendizado. Então, isso acontece mesmo. Tem uns recadinhos aqui. Tem bastante coisa. A Rita colocou, né? De todos os familiares dela, né, que já faleceram, sobre a filha e o neto. Foram muitos falatórios, julgamentos e muita curiosidade, querendo saber o que aconteceu. E ela teve que ficar em silêncio. É isso aí, né? Eu vejo algumas postagens aí aqui nas redes sociais, a pessoa coloca lá uma fotinho de luto, mas ela não escreve nada, tá? Ela só põe lá a fotinho de luto. Aí vem assim milhares de pessoas, o que aconteceu, quem morreu, não sei o que. Então, realmente tem essa questão de curiosidade. E, de repente, alguém que nem estava na sua lista de contato passa a estar novamente. Tá? Por quê? Curiosidade, às vezes falatório, julgamento, como aconteceu aqui no caso da Rita, né? E deixou ela muito mal com a curiosidade. E aí ela entrou em depressão, em culpa, né? Outras coisas. Isso acontece, gente. Por quê? Nós já estamos num momento de vulnerabilidade, a gente está totalmente sensível, a gente está totalmente exposto. Qualquer coisa que falem vai machucar, qualquer coisa que falem para nós, ou que falem de nós, ou que falem dessa pessoa que faleceu, vai mexer comigo. Imagine que a gente estivesse totalmente sem pele do corpo, totalmente exposta. Eu não ia conseguir sair no sol. Por quê? Porque eu estou exposta, eu estou vulnerável, então o sol vai me queimar. Então coisas ali do meu dia a dia que me fazem bem, começam a me fazer mal. Então eu não estou capacitada para ouvir esses comentários, eu tô dolorida, eu tô machucada por dentro, tá? Então acontecem essas coisas como aconteceu com a Rita, de sentir, depressão, culpa. E, gente, culpa, todo mundo, busca algo para se culpar. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu não tivesse dado? E se eu tivesse prendido ele em casa? E se eu tivesse falado para ele fazer outra coisa? É desse jeito, é normal, tá? Então a gente começa, sim, buscar responsáveis por isso. E é lógico que a gente vai se responsabilizar por isso. A Nilza colocou aqui um comentário também. As pessoas que ficam, são as que sempre estiveram conosco de alguma maneira. E muitas vezes um desconhecido é muito mais do que parente. Falou tudo. Sim. Falou tudo. Ô Nilza, eu tenho uma opinião bem particular sobre isso, Eu falei esses dias aqui. Foi segunda-feira. Falei com a minha família. Os amigos, que a gente fala desconhecidos e que são mais do que parentes, é porque a gente tem uma afinidade com eles, E é um amor, é um carinho, é uma consideração, é um respeito tão grande que sim, eles passam a ser mais do que parentes. E às vezes parentes de sangue não dão tanto valor ou não te ajudam tanto. Eu também recebi muita ajuda, durante o meu luto. Eu sou grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida
E se eu estou aqui hoje, cada uma delas contribuiu com um pouquinho, né, do amor e da atenção que eu recebi. Eu falo que eu fui muito abençoada porque eu tive muita ajuda, graças a Deus. A Rita colocou aqui, ó, conheci uma amiga que me ajudou com um profissional, pois não aguentava de tantas perguntas, pois nem eu sabia. Não vi, né? E as pessoas ao meu redor tive até desgosto. Rita, essas perguntas, a gente faz muitas perguntas e as pessoas não sabem responder, né? E o profissional, ele ajuda muito mais, com certeza, tá? Um psicólogo, ele tem ali um olhar diferenciado, ele vai conseguir te ajudar nesse momento. Então, dentro do luto, não é apenas estar aqui igual a gente está fazendo essa terapia. São vários momentos que a gente passa. A gente sabe que tem as fases do luto. E as fases do luto não se resumem àquelas 5 fases que a gente fala, tá? Negação, raiva, depressão, né? Então, não são essas 5. Às vezes tem mais fases e elas acontecem juntas a todo momento e não tem assim um padrão certo. Então, o profissional, ele fica muito atento a isso, para saber o que te dizer, para saber em que fase você se encontra, para saber como te ajudar, tá bom? A Rita colocou mais aqui. Não podia chorar nem falar. As pessoas não podiam chorar nem falar nada, nem fazer nada. As pessoas dentro do âmbito familiar, por parte de um familiar do seu esposo, é isso, né, Rita? Do seu esposo. É isso, as pessoas que não estão tão próximas, por exemplo, os parentes do esposo, né? Às vezes não são pessoas tão próximas. E aí vem com alguns comentários, não sabem como é a nossa vida, como tudo aconteceu, mas tem essa curiosidade. E aí vem com essas palavras que realmente machucam. Olha só a carência. Fernanda, boa noite. Boa noite, Fernanda. Olha só a carência de uma pessoa enlutada. Porque por mais que você procure um profissional para tratar essa parte emocional, você precisa de pessoas do seu lado. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu não posso chorar, eu não posso conversar, eu não posso falar do meu ente querido, eu não posso falar das minhas emoções, eu não posso falar do meu desespero, um monte de coisa. Esse misto de emoções, a gente precisa sim de um profissional, mas a gente quer a família do lado, quer os amigos do lado. Nem todas as situações são iguais, que nem a Michele teve esse acolhimento de família, de amigos. A gente está falando sobre isso porque muitas pessoas que eu converso, que a gente faz atendimento assim, o que mais elas reclamam são disso, que muitos iam na casa dela que agora não vão mais, que se afastaram, né? Mas por quê? Porque às vezes não tem o que dizer e acaba se afastando. Só que nesse momento a pessoa não precisa dizer nada. Ela basta ouvir. Se ela tiver paciência, né, de ouvir, o que mais a gente quer é que uma pessoa que nos ouça. Isso é difícil. Quando a gente entrou nesse projeto, eu conversei com a Michele, nós temos que ter essa paciência de ouvir cada um. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ouvir. Não que a gente saiba tudo, vai te falar tudo, vai resolver a sua vida. Não. Mas às vezes a gente não está bem, só o fato da gente conversar e aquela pessoa te ouvir, você vai embora assim, né, mais leve, né, mais tranquila. Porque é o que nós precisamos nesse momento. E é difícil demais, gente. É difícil a pessoa ter uma empatia pela outra. É difícil uma pessoa se solidarizar com a outra, né? Entendendo, né, o que ela está passando. Muitas dão as costas, assim, não, já falou muito, toda hora fala. Eu ouço muito isso. Então, assim, é triste porque, assim, é uma ajuda, né, que é gratuita. Você tem que se doar. E esse trabalho que nós fazemos, eu
particularmente, aprendo muito mais eu aprendo. Quer se tornar uma pessoa melhor, né? Quer se sentir bem, faça um bem para alguém. Porque não tem sentido se você não fizer um bem para alguém. Nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar o próximo. E com isso a gente vai aprendendo essa escola da vida, né? Que é infinita. A gente vai aprender sempre. Não tem um diploma que você fala, já estou formada. Não. Isso é para o resto da vida. A Rita colocou aqui, ó, eu aconselho a todas as pessoas, né, em fases de luto, procurar um profissional, peçam ajuda, peçam socorro. É isso aí, Rita, a gente precisa, não que o profissional vá falar para você, faz isso, faz aquilo, você tá certo, você tá errado, não, mas ele vai te conduzir, tá, para o autoconhecimento, para a elaboração do seu luto. Quem vai elaborar o seu luto? Você. Quanto tempo vai durar o seu luto? Você vai definir. Como que eu vou acabar com o meu luto? Você vai escolher o jeito que você vai acabar com o seu luto. Sim. Tá? Quando a gente fala acabar com o luto, a gente está querendo dizer acabar com a dor e o sofrimento, tá? Amenizar os sentimentos de dor e sofrimento, criando uma nova forma de continuar vivendo, tá? O luto sempre vai existir. Ele aconteceu e ele vai continuar presente em nossas vidas, mas como que você vai lidar com ele? Então o profissional ele vai te guiando nisso, vai te orientando, tá? Te ajudando a perceber coisas à sua volta que de repente ali naquele momento você não está conseguindo. Inclusive, gente, eu coloquei aí nos posts, tá? Para a semana que vem, eu vou fazer alguns atendimentos, são 7 atendimentos na terça-feira, tá? Para começar a fazer o atendimento de terapia individual. Se você precisa de um atendimento especializado, focado, você, na sua dor, se essa terapia em grupo ainda não está sendo suficiente para você, é só mandar mensagem lá para mim e a gente faz o agendamento, tá? Eu já fiz alguns agendamentos, mas ainda tenho algumas vagas. Tá joia? Tem horário de manhã e à noite. E se vocês souberem de alguém também pode indicar, tá? Totalmente gratuito, não tem custo nenhum para a pessoa, tá bom? E a gente faz à distância, vai ser por vídeo chamada. Então não precisa estar vindo aqui em Guaratinguetá quem é de fora. A gente vai fazer por vídeo chamada. Como a Resoluto foi criada e idealizada para esse fim, né, de alcançar todas as pessoas, então todos os atendimentos são realizados de forma online, tá bom? E sem custo. Tem mais coisa da Rita aí. A Fernanda, eu não sei se eu falei boa noite com a Fernanda. Boa noite, viu, Fernanda? A Rita colocou, hoje em dia eu não dou atenção nem ouvidos. Vivo a minha vida. Faço o que eu gosto. Só felicidades. É um legado que quero deixar para o meu filho Ricardo. Lembrar de nossa alegria. Coisas maravilhosas. É isso daí. Você está falando, Rita, de deixar, né, um legado para ele se lembrar de alegria e coisas maravilhosas. Eu estou muito presente nos grupos de luto. Eu participo de vários grupos de luto, tá? Por quê? Porque em cima do que é exposto lá, do que as pessoas colocam, eu vou aprendendo e eu sei o que as pessoas estão precisando. E aí eu me preparo para trazer o que aquela pessoa precisa. E eu li um comentário de uma mocinha e ela estava falando da mãe. A mãe, ela tá com câncer, fazendo tratamento de câncer. E ela é a mãe, tá? Então, assim, quando a mãe falecer, ela não tem ninguém. Ela não tem trabalho, ela não tem namorado, ela não tem emprego, ela não tem como se sustentar. Então, o dia que a mãe realmente falecer, ela vai ficar sozinha. E ela é jovem, tá? Ela deve ter uns 20, 21 anos. Ela é muito nova. E aí, nesse grupo, ela pediu conselhos, né? Do que fazer ainda com essa mãe, porque ela sente que ela precisa aproveitar o tempo com essa mãe, porém ela fica um pouco travada ao mesmo tempo, porque ela fica com medo de perder a mãe. Então eu achei tão lindo o relato dela, e aí as pessoas começaram a dar várias dicas, né, vários conselhos, o que ela fazer. E aí, quando a Rita falou, né, quero deixar um legado para o meu filho Ricardo se lembrar da nossa alegria, né, dessa vivência, olha que coisa maravilhosa, que coisa mais rica que isso,
do que essa memória. E nós temos, gente, um baú de memórias. Ele não foi construído para esse fim, né, de ter essas lembranças quando a gente partir, mas ele foi construído ao longo da vida. Então, vamos olhar para esse baú de memórias que você tem com essa pessoa. Por menor que seja o tempo que você viveu com ela, eu tenho certeza que você tem um baú de memórias lindas. Vamos começar a resgatar esse baú de memórias para passar por esse luto de uma forma mais leve, deixar apenas essas coisas boas aí no nosso caminho. A Fernanda falou também. A Fernanda colocou assim, ó, é uma fase muito difícil e infelizmente as pessoas não entendem. Eu não queria sair de casa, eu tinha receio de conversar, porque passei por muitos julgamentos. Na época eu estava tão perdida com o meu luto, olha só para vocês verem, na época eu tinha um namorado que não aguentou a situação e acabou me traindo, então, além do luto, tive que passar pela traição de uma pessoa que cobrava atenção, sendo que eu não tinha estrutura na época. É verdade, Fernanda, a gente fica um pouco dispersa das pessoas, isso acontece também. Esse é um dos motivos da gente se afastar um pouquinho, porque a gente fica tão desestruturada, a gente para de dar atenção até mesmo para quem convive com a gente. É esse isolamento que a gente falou, a gente se isola, a gente se recolhe no nosso cantinho, mesmo que seja dentro de casa. Eu passei por isso também, de me recolher dentro da minha própria casa. Então eu ficava num canto e o meu marido no outro canto, né? Na época ele era meu namorado, mas ele ficava num canto e eu ficava no outro, dentro da mesma casa. Então, o que a gente não pode esquecer é que nessa batalha a gente vai estar mais sozinhos do que com alguém, né? A gente vai ter que enfrentar essa batalha sozinho, porque mesmo você tendo todo aquele apoio, você se sente sozinha, né, Michele? Eu conheci a Michele no momento que ela estava se recuperando do luto dela. Se recuperando não, ela estava tentando achar um caminho para ela transformar essa dor do luto dela, né, menos dolorida. E eu acompanhei esse tempo todo que ela fez curso comigo, né, Michele? A gente fez curso junto, começamos um trabalho voluntário juntos. E a determinação dela para chegar onde ela está hoje foi um caminho assim bem longo, porque é difícil no momento que você passa, né? Você dá um passo. É muito difícil se você não tiver um apoio. Você tem que ter um apoio. Mas eu acho que essa batalha, o nosso mérito maior é quando nós conseguimos nos levantar, apesar de todas as críticas que a gente tem, né? De todos que viraram as costas nesse momento. E eu acho que cada um precisa levantar e andar sozinho, porque eu sei que todos conseguem. É difícil dar o primeiro passo, mas quando você dá, você vai. E aí chega onde Fernanda, a Rita, que eu conheço, e algumas ainda que não estão presentes, que conseguiram. Saudade é uma coisa que vai existir sempre, né? A pessoa, elas choram, né? Quando vão comentar, fazer um depoimento, choram, mas elas conseguiram passar por esse processo, né? Por elas quererem, porque a gente tem que querer também, levantar e falar, eu quero sair, eu não quero ficar sofrendo, eu não quero ficar com essa dor pro resto da vida, eu não quero viver o luto pro resto da vida. Então é muito importante que nós tenhamos atitude, né? Além de toda ajuda, que a gente tenha atitude, gente. Eu sei que todo mundo consegue. Uma dica importante, ainda aqui no tema que a gente está falando, que a gente desvia um pouquinho de acordo com os comentários, às vezes a gente volta aqui. Uma dica muito importante, né, para esse processo de afastamento, né, das pessoas, ou nosso, né, ou por nossa parte, por parte deles, a gente avaliar o seguinte. Primeiro, a gente realmente avaliar se eles estão se afastando de nós. Por que eu estou falando isso? Porque como no luto a gente fica, né, muito vulnerável, muito sensível, momento muito doloroso, ele dá essa sensação de abandono. E por que essa sensação de abandono acontece no momento do luto?
ela acontece porque você requer mais atenção. Você está fragilizado. A atenção que antes era dada a você não é mais o suficiente para você se recuperar nesse momento de dor, de tristeza. Então você está precisando de mais atenção, de mais carinho, de mais tempo com os amigos. E muitas vezes o tempo deles é igual, né? Era o mesmo de antes, mas você está precisando de algo a mais nesse momento. Então o que acontece? Dá essa sensação de que estamos sendo abandonados. Então faça essa análise. Avalie se realmente foi um abandono ou se as coisas continuam do mesmo jeito e é você quem está precisando de um pouco mais. E aí entra algo muito importante, que é a comunicação. Você avalia essas pessoas, verifica quem é importante para você nesse momento, quem você quer do seu lado, de quem você está precisando da atenção, qual é essa pessoa. Porque de repente não são todos os seus amigos, não são todos os colegas de trabalho, não são todos os seus parentes. Mas tem um ou outro que você fala, poxa, esses dois não podem faltar. Esses dois precisam estar comigo. São as pessoas que eu mais considero. Eu tenho certeza que com eles ao meu lado eu vou conseguir passar por isso de forma mais fácil. Então, veja quem é e se comunique. E fale para eles, olha, eu estou num momento mais frágil, mais vulnerável, mais sensível. Estou precisando tanto do seu apoio. Você não pode vir mais? Vamos fazer mais coisas juntos? Vamos combinar de nos ver mais vezes na semana? Tá? Se comuniquem, falem. Porque de repente aquela pessoa também não está percebendo a sua necessidade de mais tempo, de mais atenção. Tá? Então essa comunicação é importante, não tenham vergonha de falar, principalmente se for pessoas assim, forem importantes na sua vida, tá bom? Então falem, contem com elas, falem, olha, eu estou precisando de mais atenção, vamos fazer mais coisas juntos. Quando você for fazer tal coisa, você pode me chamar, eu quero ir, tá? Então aí você começa a ter de volta essas pessoas, dentro da sua vida. Então, você vai organizando conforme é valioso para você. Porque dentro do processo de luto tem isso. O que é valioso para você? O que tem valor? O que vai agregar de positivo para você? De repente não é qualquer pessoa. Tá? De repente não é qualquer pessoa. Então, faça essa análise, olha aí, vê quem é importante e traga essa pessoa para perto de você. Ou tem casos também que a gente tem que dar um limite, Falar assim, olha, fulano, não vem tanto aqui porque eu tô ficando cansado, você não tá me ajudando. Acontece também o contrário, de muitas pessoas, das pessoas estarem demais ali com você. E aí elas não percebem que estão te sufocando. E aí você quer, ficar um pouquinho sozinho, você quer... Porque o luto tem disso, da gente querer se isolar e ficar um tempinho quietinho. Mas tem pessoas que querem ajudar tanto que estão ali todo dia, toda hora, a todo momento. Você pensa que você vai descansar um pouquinho, que você vai falar assim, agora eu vou ficar quietinho no meu quarto. Aí chega a pessoa, sem avisar, sem nada, e aí como é que você faz? Então, assim, ter esses limites também é importante. É importante, e comunique, fala, olha, vamos combinar uma vez de semana, você vem aqui, a gente faz isso, porque eu ainda não tô tão legal, mas eu ligo pra você, tá? Se você não der esse limite, você também vai ficar sufocado. E aí também não te ajuda no momento do luto. Tá? Então, assim, comunicação. Tanto para mais como para menos, para as pessoas que estão se afastando ou para as pessoas que estão sendo muito invasivas na sua vida. Tem que ter esse limite, tem que ter, esse bom senso. Porque às vezes a pessoa não tem, mas porque ela quer te ajudar demais. Tá? Uma coisa. Vamos ler aqui. Fernanda colocou aqui. O luto é doloroso e difícil, mas graças a Deus, com o auxílio de especialistas, da ajuda espiritual, a ajuda de vocês, muita conversa. O mais importante é isso que a Déia falou. Nós somos responsáveis pela nossa cura e força para continuar. Querer é a palavra-chave. Falou tudo. Parabéns, Fernanda. É isso mesmo. Isso mesmo.
olha só pra você ver, a Fernanda também, ela buscou ajuda em vários lugares, né? Profissionais, ajuda espiritual, amigos, grupo de apoio. Quanto mais, né, a pessoa se sentir acolhida e apoiada, melhor. Né? Então não é assim aquela competição, aquela briga que acontece, eu vou fazer ou você não pode fazer. Eu vou no psicólogo, não posso ir no terapeuta. Né? Eu vou no médico, não posso ir numa religião, numa igreja, numa casa de oração, nada. Não é, gente. A pessoa precisa reorganizar todos esses recursos na vida dela. Tá? Então são vários recursos ali que ela precisa colocar em ordem. Então ela precisa sim de um profissional, tem momentos que ela vai precisar fazer uso de remédio, ela vai fazer, tem momentos que ela precisa do psicólogo, ela vai, tem momentos que ela precisa se apegar na religião, ela vai, tem momentos que ela precisa se apegar nos amigos, sim, tudo, né, que for fazer bem para essa pessoa e não tem nada errado, tá tudo certo. A Isa colocou aqui também, olha, eu tive muito apoio, fui muito cuidada. Graças a Deus, Isa, você é uma mulher abençoada, você teve muita ajuda e isso vem, né, da nossa vontade de receber ajuda, tá? Eu lembro a Isa quando ela passou por esse momento, né, com o Murilo, e ela aceitou a ajuda, sabe? Ela abriu os braços e falou, venha, eu tô precisando dessa ajuda. Então, naquele momento, não foi ela que foi buscar, mas alguém foi oferecer. E foi assim que a gente se conheceu, que a gente se encontrou, né, Isa? Foi um encontro lindo aí, porque a gente se descobriu parente, tá? Gislene, boa noite. Não tem problema não, vai ficar gravado aqui, depois se você quiser olhar, ouvir, né, desde o começo. Tá sentindo a sua falta já. Seja bem-vinda. Oi, Gi, seja bem-vinda. A Fernanda colocou aqui, tenho tanta gratidão pelo acolhimento. Hoje eu quero fazer o mesmo por outras pessoas. Essa semana eu contei para vocês sobre o falecimento de minha aluna, né? Foi um acidente em Cunha. Fazia mais de 3 anos que eu não ia em um velório, mas eu fui e dei um abraço naquela mãe que estava sofrendo. Tinha que ir dar um abraço e consegui, com a graça de Deus. São tantas experiências nesse período que só aprendo a cada dia. Olha que maravilhoso, né? Você conseguir fazer isso é um passo enorme na sua vida. Abraçar aquela mãe, né? Porque você já passou por isso, né? Então você passou aquele abraço, tudo que você recebeu, você passou para aquela mãe naquele momento. Eu fiquei muito feliz por você, porque isso é um passo muito importante, né? A gente... Nossa, é uma evolução. É uma evolução, né? Você fazer uma coisa que tanto tempo você não consegue fazer. Tem pessoas que até hoje pegam trauma, né, de algumas coisas. Mas fazer uma coisa que você não conseguia, e é dolorido. Eu admiro muito. Né, Fernanda? É dolorido a gente estar num velório de uma criança, né? Nós que perdemos os filhos, assim. Não tem como dizer que nós não vamos lembrar do que nós passamos. Não tem como dizer que essa emoção não vai tomar conta de nós naquele momento. Sim, toma conta. E é totalmente natural que a gente sinta essa emoção novamente. Tá? Porque nós estamos naquele ambiente que vai remeter aos nossos gatilhos emocionais. Então, todo aquele ambiente de velório, de tristeza, de dor, né? Aquelas cenas, elas acabam mexendo aí com as nossas emoções. Tá? Mas, olha, o fato de você estar ali significa que você evoluiu muito em relação a você mesmo, né? Como você era 3 anos atrás, como você estava e como você está agora. O que você se sente forte para fazer hoje, tá? Então eu li uma frase hoje que falava assim, de repente quando você vê um abismo, é Deus te ensinando a voar e a evoluir, né? Então olha que coisa mais linda. O abismo é o quê? É o luto, é a perda. Né? Nós nos sentimos realmente no abismo. Parece que a gente está caindo e não tem fim. Não tem fim. Não chega no final do túnel, lá no... Como chama? No fim do túnel, né? Você chega lá no fim do túnel, não tem. Fundo do poço. Fundo do poço, isso aí que eu lembro. Fundo do poço. Você não chega no fundo do poço nunca. Né? Você vai caindo. Mas tem uma mão que te levanta, né? Tem uma mão que te pega ali, você não chega a bater no chão.
Não, essa não Isso chega. é importante. E aí é aí que você aprende a voar, né? Evoluir. E aí você começa a descobrir o porquê que você tem que aprender a voar. Por quê? Isso é um assunto para outra live. Por que você tem que aprender a voar? Eu descobri porque que eu tive que aprender a voar. Chama-se resoluto. A Gi colocou aqui, antes tarde do que nunca. Chegou atrasada, né, Gi? Não tem problema. O importante é que você veio. Fica tudo gravado aqui. E sabe o que é mais gostoso, né, quando fica gravado? Toda essa nossa energia tá aqui. E quem assistir depois vai, né, entrar nessa energia. Não tem como dizer que não entra nessa sintonia, nessa energia, nesse clima, tá? A gente fala sobre luto, fala sobre coisa séria, mas é lógico, gente, vamos falar de uma forma descontraída. Sim. Existem momentos e momentos, tá? O momento de um acolhimento inicial ele é diferente dessa terapia que a gente faz aqui, tá? Para uma pessoa que está recém-enlutada, né? A forma de abordagem ela é totalmente outra. Então, se você é um enlutado recente, a gente vai estar fazendo, né? Eu faço a escuta terapêutica justamente para isso, para acolher as pessoas que estão chegando aqui no grupo, tá? Com essa intenção de saber da história, saber quanto tempo você está enlutado, saber se você precisa, né, de um atendimento diferenciado. Os atendimentos individuais são também indicados para as pessoas que estão recém-enlutadas. Por quê? Porque numa terapia em grupo, essas pessoas ainda não estão no momento de falar, não se sentem à vontade de falar. Elas têm pouca experiência de luto, né? Tá tudo confuso, elas não sabem o que é certo, o que é errado, né? E não existe nada errado, tá tudo certo, tá? Cada um vive o luto à sua maneira. Então, quem é aí recém-lutado, se quiser fazer a sessão individual, é indicado, tá bom? A Rita colocou: gratidão por tudo, todos lá da casa de oração, fui bem acolhida, recebeu cartas da família, da mãe, né? Filha, do neto, consolou muito e mudou tudo na minha vida. É isso aí, a Rita conseguiu, né, na casa de oração onde ela frequenta, reestruturar, reorganizar essa questão espiritual, trouxe a paz para ela aqui dentro do coração dela, acalmou, o que ela falou, consolou, né, mudou tudo na minha vida. Então é importante que a gente busque aonde você se sente bem, aonde você precisa buscar a sua ajuda. Pode ser num grupo de apoio, pode ser numa casa de oração, uma casa religiosa, numa igreja, num psicólogo, tá? Nos grupos presenciais. Onde você se sente acolhida, é lá que você tem que ficar, é lá que você vai conseguir, né, reorganizar isso na sua vida. Vê se tem mais aqui. A Rita colocou: quando vejo uma pessoa triste por perder um filho, parentes, a primeira que eu faço é dar um abraço e oro por essa pessoa em silêncio. É isso aí, Rita. Esse abraço não tem preço. Quando a gente dá um abraço de verdade, sabe, com amor, com empatia, se colocando no lugar do outro, você pode ter certeza que aquele abraço dá uma recarga de energia naquela pessoa que é fundamental naquele momento. Então, não sabe o que dizer? Só dá um abraço. A Andréia fala muito isso, não precisa dizer nada. Não precisa. A gente, até nossos problemas pessoais, quando a gente não tá muito bem, a gente não, às vezes nem quer ouvir nada, mas se a pessoa encostar assim, ó, né, já fazer assim, ó, já tá bom pra, né, já tá bom pra caramba, gente, tá ótimo. O que falta, o que falta nesse mundo hoje? Muito amor, né? Falta tanto amor, por conta da Covid. Todos nós nos afastamos, né, principalmente de familiares, então a gente sentiu a falta daquele abraço. Mesmo quando voltou às atividades normais do projeto, a gente não podia abraçar cada mãe que entrava, né, na sala onde a gente atendia, e a gente usava máscara, né, e a gente queria muito abraçar, mas o nosso olhar já abraçava elas. Que elas falavam assim: não, só de eu estar aqui, eu já estou bem. Então, assim, o que falta é amor, porque assim, eu não acredito que esses 2 anos de Covid
as pessoas afastadas, será que elas aprenderam alguma coisa nesse afastamento? Será que deixamos de ser um pouco egoísta? Nós, né, somos um pouco egoístas? Será que aprendemos o significado da palavra empatia? Será que aprendemos tudo isso? Eu fico me perguntando às vezes, porque quando voltam as coisas ao normal, que você encontra pessoas, você fala assim, com pensamentos ainda, né, antigos e falando algumas coisas que ninguém quer ouvir aquilo no momento, né? Quer ouvir, poxa, quanto tempo eu não te vejo, queria te dar um abraço. E às vezes a pessoa vem ter aqueles pensamentos retrógrados ainda, né? E falando umas besteiras que às vezes acaba até deixando a gente triste. Então eu fico pensando, temos que aprender com tudo de ruim que aconteceu, alguma coisa boa nós temos que ter aprendido, né? Como fica a nossa vida depois disso? Eu acho que a gente precisa dessa reflexão, precisamos muito dessa reflexão, e não apenas, né, por conta das mortes que o Covid trouxe, né? Foram milhares, milhões de mortes, né, no mundo todo. Então imagine quantos corações enlutados tem. Para cada morte ficam 7 pessoas enlutadas, tá? Uma média de 7 pessoas enlutadas por cada morte. Então imagina quantas pessoas estão vivendo esse luto. Hoje em dia não tem uma pessoa que eu converse que saiba de alguém que precisa dessa ajuda. Nossa, tem o fulano, nossa, você pode passar o seu contato, você pode passar o seu telefone, você pode passar as suas redes sociais, eu vou pedir para essa pessoa ver. Por quê? Porque a gente conhece, a gente sempre sabe de alguém que está passando por um luto. E o luto vai continuar acontecendo, em pequenas ou em grandes proporções, ele vai continuar acontecendo. É algo natural na vida, na nossa vida, na nossa condição de ser humano. Tá? Então vai continuar acontecendo e a gente precisa se preparar para isso. Nós precisamos estar preparados para passar por um luto e para ajudar quem está passando pelo luto pela primeira vez, quem não sabe lidar com isso. Então, hoje o trabalho da Resoluto é isso, preparar as pessoas para o luto, para a morte, porque vai acontecer. Não tem como dizer que não vai. Ninguém é eterno, ninguém é imortal. Tomara que tudo vá cronologicamente como a gente acredita que acontece, né? Na ordem ali cronológica, mas muitas vezes, como no meu caso, foi antes. E eu estava preparada? Não. Nunca nem passou na minha mente. Quando, né, morre um avô ou uma avó, você fica mais assim, por quê? De idade, às vezes estava doente, uma pessoa que estava tendo às vezes problemas, ia para o hospital, ia e vinha. Então, assim, eu no meu caso, eu tive as perdas dos meus avós por parte de pai, eu era criança, não entendia muito, né, o luto, não consegui compreender como isso aconteceu na minha vida. O meu avô por parte de mãe, eu já era adolescente, mas também não tinha tanto vínculo, né, família grande, vários filhos e tal, então não senti tanto a dor do luto. A minha avó materna já foi diferente, eu já convivi mais com ela, eu morei na casa dela, então eu já sofri um pouco mais, porém eu entendi, né, ela estava doente, ficou um período internada, e eu por muitas noites cuidei dela, ia dormir com ela não podia ficar sozinha, então eu estava acompanhando aquele processo de sofrimento para ela. Onde ela olhava, ela falava, eu quero dormir, só quero dormir. Então ela chegou no momento que ela foi se entregando. Então, para aceitar isso, é um pouco mais fácil. Dói, a gente fica triste, a gente sente falta, mas a gente pensa, ela parou de sofrer. São palavras que em alguns casos consolam? Sim, em alguns. Não são em todos, mas em alguns sim. E aí, de repente, você tem o luto, né, por um filho saudável, na flor da idade, então você está preparado, isso não vem na sua mente. Mas não que a gente queira preparar as pessoas para isso, para as mortes prematuras, de jeito nenhum. Mas o que a gente quer é fazer com que as pessoas falem sobre luto, com que elas saibam o que dizer, o que não dizer, como chegar, como abordar aquela pessoa. Eu, na minha visão, na minha particularidade, quando alguém chega e fala meus pêsames, que coisa mais feia, eu acho uma palavra horrorosa. Mas tem gente que fala. Eu acho uma palavra pesada, fúnebre, eu não gosto.
meus sentimentos, eu acho muito mais, né, carinhoso ali. Mas cada um tem a sua cultura, tá? Mas a gente quer trazer a educação para o luto, entender como isso acontece, qual é o significado de elaborar um luto, o que é elaborar um luto, tem muitas pessoas que não sabem. Aí fala assim, luto é superar o luto. Não Tá existe certo, tá superação. errado? O luto não é obstáculo. O que a gente supera é um obstáculo, né? Mas tem muita gente que fala isso, tem muitos conteúdos na internet que eu vejo e falam superar o luto, a superação do luto. Mas talvez numa outra visão, num outro contexto, né? De realmente passar por ele, tá? Mas eu também não gosto de usar essa palavra, de superar o luto, né? Elaborar. Por que elaborar? Construir uma nova forma de viver, apesar do luto. Como eu vou conseguir conviver com essa falta? Como vai ser a minha vida sem essa pessoa? Então eu tenho que reestruturar, reorganizar a minha vida. Então é essa elaboração, tá? E todos elaboram o seu luto, não tem como falar que não elaborou, tá? De uma forma ou de outra, mais rápido ou mais demorado, com ajuda ou sem ajuda, nós elaboramos o luto. Nós criamos uma nova forma de viver, com novos objetivos, buscando coisas que a gente goste, né? Coisas que a gente nem sabia que a gente gostava. Dança, né? Outro tipo de trabalho, tem gente que muda de profissão, tem pessoas que começam a fazer trabalho de caridade, que ajudam outras pessoas. Então nós vamos descobrindo aí uma nova forma de viver. E é isso, elaborar o luto é isso, é descobrir uma nova forma de viver bem. Viver em paz, viver com o coração tranquilo. Né? Sempre, lógico, precisa elaborar uma nova forma de continuar vivendo com aquela pessoa. Não fisicamente, mas aqui na memória, no coração, onde eu vou colocar essa pessoa? Qual é a importância dela na minha vida a partir de agora? Ela não está aqui fisicamente, tá? Mas ela está na minha memória, dentro do meu coração. Ela faz parte da minha vida, ela faz parte do que eu sou hoje. O que eu sou hoje? Graças à vivência que ela teve, o significado que essa pessoa teve na minha vida. E continua tendo, não é verdade? Por exemplo, na minha vida, meu filho continua tendo um significado muito grande. Por quê? O trabalho que eu faço hoje é em memória a tudo que eu vivi com ele. Eu entendo que ele foi embora por algum motivo, tem algum propósito, tá? Então Deus já tem tudo certinho lá. Quais são as nossas missões? O que a gente veio desenvolver aqui? E aí ele foi embora mais cedo. Para quê? Para eu desenvolver um trabalho em cima da partida dele. Então, ele continua significando algo para mim, mesmo não estando aqui. Tá? Então, é isso que a gente tem que descobrir. E isso é muito, gente, é muito individual. Não tem como, nenhum profissional vai falar para você, olha, agora você vai fazer isso porque tá isso na sua vida, tá? Você tem que ajudar um grupo de pessoas aqui porque tá na sua missão. Você tem que ajudar fulano, entendeu? Você agora vai dançar, você descobriu que você gosta de dançar. Não é assim, não tem uma receita. Não é uma receita, é verdade. Tá? Então nenhum profissional vai dizer isso pra vocês. Nenhum. O que eles vão fazer é te conduzir de uma melhor forma pra você descobrir, tá? A sua nova forma de viver. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem um textinho aí. Tem um texto aqui, vou olhar. A Gislene mais lá para baixo. Aí, da Fernanda. Fernanda colocou assim: Deus ampara sempre, não abandona. Hoje eu entendo cada coisa no seu tempo. Claro, ainda choro, tenho meu dia de ficar sozinha, mas aceito meu tratamento médico, medicações na hora certa, tudo vai medicações, né? E na hora certa tudo vai acontecer. Nossa, Déia, aquele abraço que acontece naquela sala é o remédio do amparo. Que abraço cheio de energia restauradora. Tá vendo? Não, eu também acho, viu, Fernanda? Porque a Fernanda falou tudo, não preciso falar nada. A Rita colocou: mesmo voltando tudo ao normal, temos que aprender muito mais. E eu ainda estou aprendendo. É isso mesmo, Rita. A gente é um aprende aprendizado sempre. infinito, que nem eu falei aqui. A gente aprende sempre. A Rita colocou também: meu vínculo foi mais com meu irmão gêmeo, mãe, filha e neto. É isso aí, o nosso luto,
ele está muito atrelado a esse vínculo, não é verdade? A gente está mais, né, eu falei isso acho que na semana passada, o nosso vínculo está muito mais atrelado com esse amor, né? O nosso luto está mais atrelado com esse vínculo de amor que nós temos. A Gislene colocou: depois vou assistir, meninas, desde o começo, já me acostumei com vocês e vou contar um segredo, sinto muita saudade da Andréia, assim, junto duas coisas importantes, a sabedoria de vocês, claro, e sinto a Andréia perto, vendo ela aí. Ah, que linda! Eu também tô com saudade de você, faz anos que eu não vejo ela. Obrigada, Gi, por esse carinho. Olha que coisa boa, né? A internet tem essa facilidade, né, de nos aproximar das pessoas. É verdade. E a gente precisa saber fazer bom uso das coisas boas. Né? Entanto que a Resoluta ela é totalmente virtual, ela é totalmente online, para que diversas pessoas possam se encontrar aqui, tá? E que a gente possa chegar também na casa de milhares de pessoas. Isso. Eu acho que toda reunião que a gente fizer, nós temos que temos que ter em mente, né? Eu acho que é necessário a gente falar sempre, e que eu até anotei aqui, que o luto, ele é seu, é sua perda, é sua vida. Né? A gente precisa respeitar nossos limites e deixar, né, que o luto reorganize naturalmente pessoas que merecem ficar na sua vida. É isso que eu anotei aqui para dizer para vocês. Eu acho que isso nós temos que pegar essa frase para nós. Se eu puder repetir toda a reunião, eu sempre falo, o luto é de cada um. Você quem sabe, quem vai permanecer na sua vida ou não, quem merece ficar na sua vida ou não. E com esse processo de luto, você vai saber naturalmente quem fica e quem sai, né? A Andréia tá falando aqui, me veio uma outra coisa à mente, né? Nossa lista de contatos, né, nossos vínculos de amizades, eles são definidos por situações em comum, objetivos em comum. Então, às vezes, quando nós mudamos a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar o mundo, a gente começa a criar novos valores, novos conceitos, rever os nossos conceitos, e aí a gente começa a ter uma nova forma de olhar e de viver. Acaba que essa lista de contatos também ela vai mudando. Então não é somente com o luto que isso acontece, tá? No luto acontece por quê? Porque nós precisamos elaborar uma nova forma de viver. Você precisa encontrar um novo jeito, um novo olhar, novas atividades. Como eu falei, às vezes você muda de profissão. E é claro que tudo, né, que está à sua volta acaba mexendo com esse círculo de amizades, essa lista de contatos. Mas isso acontece também em outros momentos da vida. Então, isso é natural, isso é normal da vida. A partir do momento que você segue um outro rumo, né, uma nova história, você quer trilhar um novo caminho, é normal que as pessoas, né, acabem se afastando e outras acabem se aproximando. Tá? Isso é algo muito natural. É isso aí, gente. É isso, né, gente? Tem mais Hoje um aqui? Foi uma conversa muito boa, gostosa. Todo mundo falou, isso é muito bom. É assim que a gente gosta, né, Michelle? Essa interação com vocês. A Rita colocou assim: minha ideia, estou sentindo a falta de vocês todas. Ontem ela ia no encontro, né, lá na casa de oração, e ela... mas o filho convidou para passear. Que bom! Tem que passear com ele mesmo. Isso aí, lá mesmo. Ô Rita, você só vai encontrar a Andréia lá, tá? A Andréia continua lá nos projetos da casa, com muito amor, com muito carinho, mas eu me afastei porque eu comecei com esse trabalho da Resoluto, que é um trabalho que vocês sabem que, apesar de ter finalidades parecidas, ele é diferente, tá? Esse trabalho que a gente realiza aqui da Resoluto, ele não tem fins religiosos, ele é um trabalho mais voltado para o lado terapêutico e psicológico, tá? Então ele tem um outro olhar, ele tem uma outra finalidade, tá? Cuidamos de pessoas enlutadas também, como é feito dentro lá da casa de oração, e só que são coisas
separadas. Por isso que eu me afastei. Hoje eu tô somente aqui na Resoluto, mas a André continua lá com muito amor. Eu te dou 2 abraços, Rita, o meu e o dela, tá bom? Quando você for lá, eu te abraço também. Mas eu vou estar sempre por aqui também com a Michelle, porque eu fiquei muito honrada dela ter me convidado para fazer esse trabalho com ela, porque ela sabe que eu gosto e a gente iniciou aquele projeto juntas. Sim. E só ela teve que se afastar, mas eu continuo lá. E pode deixar que quando vocês forem, agora já pode dar um abraço, né? Agora vou já abraçar pode. vocês todas. O importante é isso, é a gente se doar, a gente fazer o melhor pro próximo, tá? É como eu falei, é importante que a pessoa tenha uma rede de apoio, que ela tenha mais de uma, que ela tenha 2, que ela tenha 3, que ela tenha 4, tá? E a Resoluto é apenas mais uma rede de apoio que pode ajudar as pessoas, tá? Que pode alcançar aí milhares de casas. Então, o trabalho é esse, é expandir, levar para mais e mais pessoas, ajudar mais e mais pessoas, né? Claro, cada um do seu jeitinho, da sua forma, mas com as suas características, né? Mas é isso, fazer o bem para as pessoas. É isso, gente, até a semana que vem. Até semana, um beijo, um bom fim de semana para vocês e a gente se encontra na próxima quarta-feira, esse mesmo horário, às 18h30. Ó, beijo para vocês todas. Estamos aqui esperando vocês. Também amamos você, Rita. Beijo.